Vamos chamar o nosso Rubem Júnior, ao vivo, de São Paulo, com detalhes do Cruzeiro. Amanhã, grande jogo, grande desafio. Aliás, o primeiro, num espaço aí de 3 dias, 2 grandes jogos do Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, amanhã, 9 horas em São Paulo. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite a você, Cirilo. Para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando para toda a nação azul, são 6 horas e 19 minutos na chuvosa São Paulo. Neste momento, a temperatura de 18 graus. Cruzeiro chega daqui a pouco aqui na capital paulista para o duelo de amanhã, né? Aí é Campeonato Brasileiro mais uma vez na vida do Cruzeiro, seguindo a sua maratona de jogo em jogo. Agora outra página virada e principalmente nesse momento de recuperação que vem tendo o Cruzeiro na competição, né, JVC? Um aproveitamento acima de 70% tem o técnico Arthur Jorge em 7 jogos na competição. Foram 5 vitórias e 2 derrotas. 2 derrotas, né? Uma no clássico, algo, né, que pode acontecer, e a outra aqui em São Paulo mesmo, para o tricolor paulista no Morumbi. Mas depois da boa vitória para cima do Bahia em Salvador, o Cruzeiro subindo, pegando esse elevador na Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã podendo somar mais 3 pontos, tem 19, podendo também se aproximar desse pelotão. Por isso toda a responsabilidade nesse pouco tempo que tem o técnico Arthur de preparação. A gente sempre vem abordando isso com o técnico português na sua entrevista coletiva, se vai poupar pensando, né, no contexto que o Cruzeiro tem pela frente. Não só teve no meio de semana a Copa do Brasil, mas também na próxima semana a Copa Libertadores. Começa essa saga amanhã aqui em São Paulo, terça contra o Boca, mas o assunto agora é totalmente Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Jorge, depois daquele jogo, né, contra o Bahia em Salvador, teve que dar ali um período de folga no domingo para os jogadores, trabalhou apenas na segunda, pensando na Copa do Brasil contra o Goiás, então fez apenas uma atividade. Aí sim, né, pensando no duelo que tem contra o Palmeiras e também contra o Boca, a reapresentação que aconteceu na quinta-feira, a reavaliação da parte física dos atletas, que pode, né, influenciar e muito na formação do Cruzeiro, que ele pode proporcionar colocando em campo. O Cruzeiro que teve depois do jogo contra o Goiás o Neiser Villarreal sentindo um incômodo, mas vem trabalhando normalmente na Toca da Raposa. É um cara que vem sendo ali o primeiro substituto para o Caio Jorge. Não se sabe ainda se o Caio Jorge vai atuar os 90 minutos contra o Palmeiras, pensando no duelo que tem, né, pela Copa Libertadores na próxima semana. É um Cruzeiro também, Cirilo, que tem outras posições. A gente sempre fala sobre a lateral direita, né? Vem tendo esse rodízio ultimamente sem o William, né, que vem cuidando do seu filho Pedrinho, todas as orações, a torcida também mandando a energia positiva. Mas o Fagner, Cirilo, ainda não completou 3 partidas seguidas. Ele é considerado, o técnico Arthur não gosta de titular ou reserva, né? Tenta dar moral para todo mundo do grupo, mas o Fagner é considerado nessa peça da equipe principal, a considerada equipe titular do técnico português, mas ele não completa sempre 3 jogos. Faz 2, acaba, né, passando pelos processos de descanso, como foi no último jogo. Então fica a expectativa aí para a volta do Fagner contra o Palmeiras, podendo atuar um pouco, até mesmo o Cauã, já visando o jogo da próxima semana pela Copa Libertadores. Lembrando, né, com relação ao time que esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem a volta do Arroio, também tem a volta do Kaique, ambos cumpriram suspensão no último jogo, mas chega para amanhã, Cirilo, aqui em São Paulo por volta das 8 horas da noite. O Cruzeiro que tem, né, nessa bagagem, né, todo o staff carregando também, pensando em Buenos Aires, mas a partida de amanhã é o foco principal. E sempre esse Palmeiras que ainda, né, tá invicto na temporada, jogando em casa, vai jogar na Arena Barueri, que reúne as mesmas condições da Arena Palmeiras, um gramado sintético, que o Cruzeiro está preparado também para o duelo da noite deste sábado, JVC. O que você espera do jogo, Edu, esse Palmeiras e Cruzeiro deste sábado à noite? Espera um grande jogo, cara. São 2 das melhores equipes do futebol brasileiro. As 2 equipes às vésperas de jogos importantes da Libertadores, né? Tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro, mas é um jogo que vale muito. Vale muito pro Palmeiras, né, que briga pelo título mais uma vez, pela conquista do campeonato, e o Cruzeiro para se estabilizar na competição. E aí a discussão que tem
várias mesas redondas têm tido, né, Cirilo? É sobre o aproveitamento da equipe principal nesse jogo, já que, como eu disse, é às vésperas da partida contra o Boca na Libertadores. E assim, se o Arthur Jorge for coerente, eu imagino que ele vai mandar o que ele tem de melhor. Por que eu falo se ele for coerente? Porque eu me recordo, na entrevista coletiva após o jogo contra o Bahia, em que o Cruzeiro venceu por 1-0, pergunta do próprio Rubem Júnior, né? Sobre segurar um ou outro jogador e se referindo ao jogo contra o Goiás, a Copa do Brasil. E o Arthur Jorge até foi um pouco enfático, né? Ele falou, não, parece que você não me conhece. Eu não tenho margem de erro para competição nenhuma. Eu vou usar o que eu tenho de melhor em todas as competições e a próxima é o Goiás. Então, se ele deu uma resposta assim há uma semana, não tem muita dúvida, né? É o Cruzeiro com força máxima diante do Palmeiras. Quando eu falo força máxima, é claro que ele pode segurar 1, 2, 3, até 4 peças por conta de controle de carga. Mas força máxima é mais da metade da base principal, titular. E eu acho que não está errado, não. O jogo é muito importante. Agora, sendo muito sincero, independentemente do que ele falou ou não na coletiva contra o Bahia, qualquer que for a decisão do Arthur Jorge, eu não considero como erro. Eu vou aceitar e vou compreender. Se ele mandar uma equipe mista, reserva eu não acredito. Se ele mandar um Cruzeiro misto, eu compreendo. Não há margem de erro contra o Botafogo. Contra o Palmeiras também não, mas o Campeonato Brasileiro te entrega outras rodadas. Contra o Botafogo, não, falei Boca, né? Boca. É Boca, eu falei Botafogo? Botafogo. Não sei de onde eu tirei o Botafogo, mas tudo bem. Ele não tem margem de erro contra o Boca. Contra o Palmeiras também não, mas o brasileiro te entrega mais rodadas, isso é evidente. E se ele for com força principal, eu tô de acordo também, porque o jogo é muito grande e jogar bem contra o Palmeiras, já falei isso aqui, independentemente do resultado, te dá moral. Te dá muito moral para você ir à Bombonera, encarar um Boca que é teoricamente inferior ao Palmeiras e buscar uma classificação para a Copa Libertadores. Então, a Libertadores da próxima semana passa por este jogo em Barueri contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo e tem tudo para ser um jogaço, cara. Rubens Júnior, para fechar as notícias do Cruzeiro nesse primeiro tempo, Rubens. Vamos lá então, Cirilo, voltamos aqui de São Paulo, confirmando 6h31. A Itatiaia acompanhando todos os passos do Cruzeiro, que chega daqui a pouco na capital paulista pro duelo de amanhã contra o Palmeiras. É campeonato brasileiro e vocês falavam, né, sobre ter força máxima ou não, como vem sendo essa conduta do técnico Arthur Jorge de jogo para jogo, reavaliando a parte física dos atletas. E a gente pega aí, por exemplo, o Christian, né, que foi o atleta que por mais vezes atuou na temporada, acabou sendo poupado do último jogo também em Salvador, estava no limite. O Christian, que pode retornar à equipe, ele que fez 28 jogos na temporada, foi alcançado há pouco também pelo Matheus Pereira, que tem 28, e na terceira colocação tem ali o Gerson, que vem também numa sequência muito pesada, com 27 partidas realizadas nesta temporada. Querendo ou não, o técnico do Cruzeiro vai ter que poupar dos próximos jogos, e até pela importância que tem amanhã também contra o Boca, deve ser contra a Chapecoense, duelo apenas no outro domingo no Mineirão. Cruzeiro até mesmo pensando, né, na sequência do Campeonato Brasileiro, tem jogadores importantes pendurados como Gerson, Romero, Arroio e o Cauã. Seguimos aqui acompanhando o JVC, essa delegação que não vai poder contar aí com Bruno Rodrigues, está emprestado pelo Clube Paulista, força de contrato. Ele se junta à delegação do Cruzeiro pós-jogo contra o Palmeiras, já que o Cruzeiro trabalha no domingo aqui em São Paulo, antes do embarque para a Argentina. E as informações que chegam, JVC, como de praxe, né? Os 2.000 ingressos colocados à disposição aí para o torcedor do Cruzeiro comparecer em La Bombonera foram esgotados em 18 horas. E a Nação Azul já começa a tomar as ruas de Buenos Aires. Estamos aí na sexta-feira, falta um tempinho pro jogo, mas também muita gente aproveitando a viagem e consagrando, né, na terça-feira, quem sabe com um bom resultado contra o Boca pela Copa Libertadores. Mas como diz sempre o técnico Arthur Jorge,
o próximo jogo é o mais importante. E o mais importante nesse momento é o que a Itatiaia está respirando aqui em São Paulo. É o Palmeiras amanhã, às 9h, Arena Barueri. E ainda tem torcedor do Cruzeiro que ouve a Itatiaia, né? Aqui em São Paulo, em toda a região metropolitana. A turma que ainda vai vir aqui para São Paulo para acompanhar o jogo. O preço de R$40 para Arena Barueri. Meia entrada R$20, podendo encontrar através das plataformas digitais do Palmeiras para conseguir o seu bilhete. Grande jogo também na noitada deste sábado, JBC. Valeu, Rubens.